Alguém sabe sobre essa lista de presença, alguma coisa assim? Não tô sabendo de nada, não. Não? Tá, então depois eu vou tentar saber certinho. Não, eu vi que os professores iam passar a lista, mas eles só falaram, Ninguém passou nem nada, né? reagiram. Então tá bom. Obrigado, gente. Só Por sei que vai nada. ser. Então vamos começar. Vou desligar minha câmera e vou pôr o slide para vocês verem. Estão vendo aí certinho? Sim. Então, beleza. Então, gente, hoje a gente vai para a segunda aula sobre Grécia, né? Porque a primeira aula eu não contei como uma aula, né? Porque era só apresentação da ementa. Então eu contei só de ontem como a primeira aula de Grécia. Desculpa. Então o que a gente vai aprender hoje? Vai tentar entender hoje. As principais cidades, né? Quando a gente fala de Grécia antiga, é Esparta e Atenas. Geralmente o que mais cai no Enem, no vestibular, geralmente é ligado a essas duas cidades. Esparta e Atenas, porque elas geralmente faziam. Como é que chama? Elas faziam alianças ali militar com essas outras cidades-estados que estavam ali em volta. E aí brigaram entre si uma hora ou outra. Depois vamos chegar lá. Além de falar dessas duas cidades-estado, a gente também vai falar das guerras médicas, que foi a guerra entre os gregos e os persas. E, além disso, a guerra do Peloponeso, que é exatamente a guerra que ocorreu entre Esparta e Atenas. Então é dentro do próprio território grego. Como vocês veem aí no mapa, vocês estão vendo aí, ele é só uma aproximação, né, um zoom daquele mapa que a gente estava vendo antes na aula anterior. Aqui onde está Esparta é a península do Peloponeso, e onde está Atenas é a Ática. Tem outro nome essa península aí, só que eu não me recordo agora exatamente o nome. Então é isso que a gente vai ver hoje, esse conteúdo. Falar um pouco de Esparta. Como não havia muitas, vamos dizer assim, como eu disse na última aula, a parte principal daquela época que a gente chegou a estudar era que a Grécia Antiga ela não era unificada, não era centralizada. Eram várias cidades-estados e era isso. Então elas eram divididas, o poder era dividido, cada uma com seu rei lá dentro dessa cidade-estado. Então, surgiram então as primeiras cidades, né, lá no período arcaico, e vários grupos fugindo dos dórios. Vocês lembram, os dórios chegaram ali por último, né? Invadiu todos, ele ocupou vários territórios ali, menos onde era a Ática, né, que é onde é Atenas, e os dórios são os espartanos, né, futuros espartanos. Então, é isso, né? Os povos fugindo dos dórios vão para a Ásia Menor. Fogem lá para o lado da Ásia. Então, vamos continuar. Esparta, como eu disse, ela foi fundada pelos dórios. Ela é uma cidade, acho que vocês já sabem isso, né? Se vocês se recordam aí do ensino médio, nem lembro se é no ensino, acho que é no ensino médio mesmo. Ela é uma cidade militarista, né? Que ela é diferente de Atenas, né? Que não era mais ligada a artes e intelectual, né? Então, o Esparta era militarista e oligárquica. A economia da cidade de Esparta, era agrária e era dominada, por ser militar, por militares.
Então, os presidentes, os representantes lá eram militares e era uma sociedade totalmente militar. Vocês vão ver que chegam num nível muito extremo que a gente pode imaginar. Então, eles se expandiram, né? E os espartanos, né? Se expandiram ali, chegaram até dominar um terço daquele mapa lá do Peloponeso, da península. Chegaram a dominar um terço aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá o microfone ligado aí? Não, tá tranquilo, deve ter sido sem querer. Tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar, pode falar, gente. Então, onde eu parei? Certo. Então, o Estado era militar. Essa é a principal. Vocês têm que saber principalmente do Esparta que ele era militar e que o Estado dominava a vida de todo mundo. O Estado era militar e dominava toda a relação. O Estado, a pessoa, o indivíduo, ele era totalmente subordinado ao que o Estado decidisse da vida dele. Certo? Não existia mobilidade social, as pessoas nasciam numa classe social e ficavam nela até a morte, não tinha como ela sair dali. Ela nascia, por exemplo, né, não vou pôr os aristocratas, né, os caras mais ricos ali daquela época, então ele ia morrer ali e ponto final. E quem nascesse embaixo ia morrer embaixo e ponto, não tinha mobilidade social nenhuma. E aí as classes são divididas em três. Os espartanos, né? Ou espartíatas, pode aparecer assim também. Eles eram os militares, né? Descendente lá dos povos dórios, lá da aula passada. E eram os únicos que tinham direitos dentro do Esparta. Os outros não tinham direitos. Eles tinham, como eu disse lá, né, que teve uma ocupação da aristocracia das terras, né, férteis. Então, esses espartanos eram quem tinham as melhores terras e dedicavam o tempo deles para política e o exército, os espartanos, ou espartíatas. Os periecos, eles seriam, então, eles eram os habitantes dessa região que foi, que não, que, oh, peraí que tem um gatinho aqui, tá me arranhando. Os periecos, eles eram os povos que tinham sido dominados pelos espartanos, só que eles não resistiram a essa ocupação, ou seja, é aquele cidadão de bem, né, que simplesmente abaixa a cabeça e não criticou nada, deixou os caras ocupar o território ali, não falou nada e ganhou alguma coisa com isso. Então, quem eram esses caras? Que não resistiu à ocupação dos dórios, né? Até então. Eram os pequenos camponeses livres, a gente tinha um pedacinho de terra ali, mas não era escravo também. Comerciantes, quem vendia as coisas, trocava as coisas ali. Os artesãos, quem fazia as coisas na mão, né? Na antiguidade, os artesãos eram muito importantes para a sociedade. Porque não existia máquina, não existia essas coisas, gente. Então, tudo era feito à mão. E esses caras, os periecos, eles não tinham direitos, certo? Eles eram submissos aos espartanos. E viviam, como a gente já pode até imaginar, nas periferias. Era a galera, só que era o pobre de direita. Tava ali, mas tava ganhando alguma coisa por estar ali apoiando os espartanos. Não eram espartanos, mas estavam apoiando eles. E os hilotas. Eles eram servos, né? Eles eram os antigos habitantes daquela região ali, só que eles resistiram à invasão. Esses aí são os caras que resistiram, não deixaram os dórios, né, fazerem o que queriam. Então eles foram transformados em escravos, né? Escravo de guerra, né? Perdeu a guerra, virou escravo. E tudo que eles plantavam ali, tudo que eles cultivavam ali nas terras,
que eles viviam ali nas periferias também, eles viviam da metade do que eles cultivavam para um espartano, da classe mais alta. Agora, para vocês terem uma ideia, o tanto que o Estado intervia na vida das pessoas em Esparta, e um Estado militar, não um Estado... É um Estado militar, gente, um Estado, vamos dizer assim, bem duro, bem rígido. As mulheres nasciam nesse Estado, é uma educação militar, né? Vou falar esse ponto aqui. As mulheres, elas nasciam e ela já era direcionada para a maternidade, só isso, ponto. Os homens, eles eram propriedades do Estado, né, como eu disse, e eram direcionados para a formação militar, para virar soldado. Todo menino que nascia entre os espartanos, ou seja, na classe mais alta, ele era levado ao conselho de anciãos, era chamado de Gerúsia. Tem na imagem aí, né? Gerúsia ali, tá vendo? Conselho de anciãos. Tem 28 gerontes, tá vendo ali nessa parte roxa aqui? Então eles eram levados para esse com 7 anos de idade, né? Na verdade, acabou de nascer, você era levado para esse conselho. Ali eles decidiam, né, fazer uma avaliação de você, ainda recém-nascido, se você era perfeito ou não. Se você não fosse perfeito, eles devolviam para sua mãe e ela tinha que dar um jeito de eliminar você da Terra. Ou seja, se você tivesse qualquer defeitinho, defeito não, né, gente? Vamos dizer assim, se você tivesse qualquer diferença que não fosse para você ser um soldado, um cara... Que eles achavam que faria fraco. Isso, exatamente. Vocês assistiram o 300 lá, o filme? Ele é uma... Lembra que tem um cara que ele é meio corcunda, ele quer entrar pro exército, eles não deixam. É bem aquilo Que mesmo. eles riem da cara dele. Isso. Eles eram sacrificados, as mães deles tinham que matar eles. Eles eram... Pensa, é uma sociedade só de militar, né? Então, se você não tem uma saúde militar, um físico que o militar precisa ter, os caras te matavam mesmo, né? Ainda recém-nascido. É bem pesado. Então, Muito pesado. demais. Aí, isso é recém-nascido. Aí chegava, se você passasse por esse conselho, você chegava aos 7 anos de idade e ia para o exército já. Com 12 anos você aprendia a ler e escrever. Com 17 você virava homem, né? Entre aspas. Aí você para virar homem você matava, isso com 17 anos. Você matava os escravos, né? Que passasse do número permitido, ou seja, você podia ter até 4 escravos, né? Isso é a classe mais alta, poderia ter até 4 escravos. Se ele tivesse 5, esse jovem de 17 anos, para se tornar homem, matava esse escravo extra. E com 19 anos, ele arrumava uma namorada, né? Não era uma namorada ainda, no caso ele poderia ter relação sexual, só que não poderia casar, ter filho. Na verdade ele poderia, assim, eu errei aqui. Então, com 19 anos, ele já poderia ter filhos, poderia iniciar sua vida sexual. E com 30, aí só com 30 anos de idade, que ele poderia ser aceito ou não como cidadão. Aí só aí, com 30 anos de idade, ó, eu errei de novo, eu li errado aqui, gente, me desculpa. Então, com 19, ele pode fazer sexo, ele pode fazer sexo. Com 30, ele é aceito ou não como cidadão. E se ele for aceito com 30 anos como cidadão, aí ele pode se casar perante a lei. Entendeu? Só com 30 anos. E se ele for passar por isso tudo que eu falei. E aí ele é um militar, né? Como eu disse, todo mundo lá é militar. Todos os espartanos. E só pode sair dessa vida militar com 65 anos. É a aposentadoria dele ali. O que mais? Então, a estrutura política é essa que vocês estão vendo aí nesse desenho de lado. São 2 reis, tinham 2 reis.
Eles tinham poder militar e religioso e judiciário ao mesmo tempo, esses dois reis. Aí eles presidiam a Jerúsia, que é esse conselho que eu falei dos anciãos, lá no comecinho, dos recém-nascidos. Tinham 28 pessoas, né? Eram homens com mais de 60 anos, ou seja, ancião mesmo. E eles eram eleitos pela Apela, né? E essa Jerúsia propunha lei e julgava crime. A Apela, por sua vez, ela é uma assembleia com todos os homens com 30 anos ou mais, e elegiam os gerontes, que seriam esses anciãos, né? E os éforos. E aí vem o éforo, que é o eforato, que eram 5 pessoas. Eles eram eleitos anualmente pela Apela, que é esses caras com 30 anos ou mais. E eles fiscalizavam todo o governo, incluindo os reis. Eles também fiscalizavam os reis. Pra vocês verem que até esse tipo de sociedade antiga era muito bem organizada. Entendeu? Tá vendo? Por mais que seja cruel em todas as formas, pensando num contexto que eles estavam naquela época, outro tempo, né? Eles estavam se organizando muito bem, isso é muito tempo atrás. Século 9 antes de Cristo. Isso é muito tempo mesmo. Então agora a gente vai para Atenas. Tá vendo aí a cidade, como eu falei, ó, como ela é montada? A polis é a cidade em volta lá. Lá atrás o Mar Egeu. Acho que é o Mar Egeu mesmo. E lá em cima a Acrópole, que é o santuário, essas coisas. Deixa eu ver, tem mensagem no chat. Então, as meninas e mulheres em Esparta, elas eram só destinadas a ser mães. Só isso. Elas, como é uma cidade militar, e naquela época a mulher, ela nem cidadã era considerada, cidadãos eram só os homens, né? E tinha até uma certa idade para isso. Exatamente. Só tava, elas, o dever social delas naquela época, então seria gerar um filho que seria quem ia cuidar da sociedade depois. É bem estranho para a gente hoje em dia, mas naquela época, como é que eu posso dizer, não existia todas essas ideias que a gente vai perceber durante a história, né? É complexa. A mulher naquela época não era considerada nem cidadã, gente. Então, ela não votava. Tem a democracia ateniense, a gente vai falar mais na frente aqui. É uma democracia, realmente, só que excluía a maior parte da população. Então, não tinha direito político. Boa pergunta, não sei o que eles faziam quando as mulheres eram inférteis, eu não sei. Provavelmente elas deveriam ser mortas, sim, viu? É isso aí. Então vamos continuar, gente. Então agora vamos para Atenas, né? Essa é Atenas aí na foto. Atenas fica na Ática, né? Como eu tinha mostrado lá no mapa. Ela foi fundada pelos os povos jônios, né? No século 9 a.C., que era um local que tinha pouca terra fértil, lá naquele lugar ali de Atenas. E essa pouca terra fértil, como eu disse, era monopolizada pela aristocracia local, né? As classes sociais eram divididas em eupátridas, que era a elite, lá no topo da pirâmide. Os geugóis, eu acho que é assim que pronunciam, não tenho certeza se se pronuncia, que eram os pequenos agricultores. Os tetas, que eram os caras que eram mais marginalizados da sociedade. Os demiurgos, que eram os artesãos, trabalhavam nas cidades. Os metecos, que eram os estrangeiros. E lá no topo, lá na base, né, como sempre, os escravos, né, que é trabalho forçado, né.
Então, tá. Então, inicialmente ela era governada por um rei, né? Que era o sacerdote, comandante militar, era chamado de Polemarca. Ele também era o chefe civil, e esse chefe civil era chamado de Arconte, e era escolhido, esse rei era escolhido pelos eupátridas, que era a aristocracia. Só que depois os eupátridas, eles tomam o poder do rei. Como eu disse, lembra que eles tomam os poderes dos reis, e porque eles ocupam as terras, né, esses aristocratas. Então, eles tinham uma economia dinâmica, com comércio e artesanato sendo muito valorizado por eles. Os atenienses, né, valorizavam muito o artesanato. Diferente do Esparta, aqui as pessoas conseguiam ter uma mobilidade social. Elas conseguiam mudar de classe social dependendo ali do que acontecesse. Inicialmente, como eu disse, ela foi governada por um rei. E algum tempo depois, como eu disse, caiu, né, as realezas naquela região, surgiu o chamado Arconato. Esse Arconato era um governo de Polemarcas, vocês veem em cima, que é um comandante militar, e Arcontes, que era um chefe civil. Depois que o rei caiu, esses caras tomaram o poder, chamado uma união entre militares e chefes de família, né, chefes civis, chamado Arconato, essa união, depois que o rei caiu. E quem apoiava esses caras era o Areópago. Depois eu vou falar mais certinho esse termo, esse nome aí pra frente. Que era os aristocratas, né? Eram os anciãos aristocratas. Eles apoiavam esse Arconautas depois que o rei caiu. Também existia a eclésia, né? Que era uma casa, né? Vamos dizer assim, legislativa, podemos dizer assim, que era feito de homens livres, claro, não tinha escravos, e elegiam ali os governantes, aprovavam algumas leis, decidiam algumas questões sobre política, né? Sobre se ia ter guerra, se ia ter paz, a eclésia formada de homens livres, é isso. Eles tomavam essas decisões legislativas, e às vezes até legislativas, faziam leis, é isso. A eclésia. Homens livres trabalhavam com leis. Então esse slide é isso para o próximo. Agora é sobre a democracia ateniense. Isso aqui costuma cair bastante. Então vamos começar, né? Só um minutinho que eu tenho que organizar as anotações, porque senão eu não consigo ler e ver o slide, entendeu? Aí, vamos lá. Democracia vem do grego, né, gente? Demos, que quer dizer povo, e kratos, que quer dizer poder, ou seja, poder do povo. Esse é o nome no grego, né? Como que surgiu a democracia ateniense? Como eu disse, existiam classes sociais de uma divisão social ali, com os aristocratas no topo e os escravos embaixo. Então, existia muita desigualdade social. As pessoas, quem era rico era muito rico, quem era pobre era muito pobre. Então, os comerciantes ali e os pequenos artesãos, né, na verdade, os comerciantes ficavam ricos, eles estavam cada vez mais ricos, estavam monopolizando toda a riqueza daquele local. E enquanto os pequenos artesãos e os camponeses, eles estavam ficando cada vez mais pobres. Muitos chegaram a se tornar escravos de dívida. Eles deviam, então eles não tinham como pagar, virava escravo do cara. Então, por esses motivos, né, começou a acontecer um movimento social dentro da Grécia, dentro de Atenas, né, que acabou que teve várias revoltas, as pessoas começaram a se revoltar e acabou explodindo assim, muitos conflitos sociais
É uma convulsão social, teve uma convulsão social, aconteceu isso. Muitos conflitos, muita treta. E isso obrigou, então, quem fazia as leis lá, a eclésia, né, a promover algumas reformas para que acalmasse o povo, né? Eles não iam deixar o povo pistola e não ia fazer nada. Então, alguém quer falar alguma coisa? Então, as mais importantes reformas foi feita por Solomon, que era um arconte, e o Pisístrato, que era um tirano. Só que tirano aqui tem uma outra conotação que não é a que a gente usa hoje. Naquele sentido da Grécia Antiga, tirano era um cara que era um líder político, né? E ele tomava o poder, geralmente, com o apoio da população. Ele não é igual a gente acredita hoje, né? Hoje a gente define tirano como um ditador, um cara que geralmente não respeita as liberdades, as leis, etc. Então, esses dois caras aí são os que fizeram as reformas mais importantes, né? Tem mais alguns aqui. Esses caras aí também, esse Solon, ele, o que ele fez? Ele permitiu, então, para mudar, né, que o povo estava se revoltando, estava muita desigualdade social, tá ruim, ninguém queria, não estava bom para a aristocracia, muito menos para quem estava pedindo, né, as mudanças sociais, quem estava lá na base da pirâmide. Então, o Solon, o que ele fez? Ele criou, né, implementou uma lei que permitiu que todos os cidadãos votarem na matéria do Estado e poderiam ser admitidos numa corte penal, ou seja, existiria uma corte penal formada por cidadãos. Lembra que a gente está falando do nascimento da democracia ateniense. Então, nasce assim, tem a desigualdade social, o povo pedindo alguma coisa, então vem a resposta da aristocracia e implementa essa lei onde o povo pode formar uma corte penal. Ou seja, eles têm poder agora. Pouco poder. Então, mesmo tempo que fez essa reforma, né, que deu um pouco de poder ao povo, ele também ajudou quem estava lá em cima na pirâmide, ajudou as classes superiores. Ele introduziu uma oligarquia em camadas. Então, o poder era definido pela riqueza. Então, como os aristocratas eles dominavam os cargos mais altos, então era isso, né? Os caras, quem era mais rico era o que estava nos cargos mais altos. Então, não fazia sentido. A classe média e os mais pobres serviam apenas como jurado, entende? Quem ficou com o poder no final mesmo foi a aristocracia. E aí vem outro cara, que é o Clístenes. Ele está aqui embaixo, sobre o declínio. O Clístenes, ele, junto com outros aristocratas, ele se aliou com algumas classes que estavam lá embaixo da pirâmide para tentar retomar o poder do Pisístrato, que tinha tomado o poder de Atenas, né? Ele era um tirano com o poder nessas revoltas, né? Com o poder do povo, a ajuda do povo, ele tomou o poder. Ele e os filhos dele tomou o poder de Atenas. E então o Clístenes, que era um aristocrata, contra isso, né? Com medo de ter reforma a favor do povo, o que ele fez? Ele se juntou algum outro povo mais pobre ali também, das classes mais baixas, que também não queria aquele tirano ali no poder, e nem o poder para o povo. E ele se aliou, né, para tentar retomar esse poder. E aí o que aconteceu? Foi então que foi instituído o primeiro governo popular de democracia direta. Isso deu a possibilidade de todo mundo de Atenas, todos os cidadãos, lembre que os cidadãos
em Atenas e na Grécia Antiga, geralmente eles não incluem mulheres, escravos e estrangeiros. É uma lei, né? Então, um cidadão seria homem branco, rico, é isso. Não mudou muita coisa se vocês forem olhar hoje em dia quem são os ricos do nosso país. Geralmente são homens velhos e brancos. Então não muda muita coisa. Mas vamos continuar aqui. Tá acabando a aula já. Então esses caras eles fizeram o primeiro poder do povo, né? O primeiro governo que o povo era uma democracia direta. Então o povo escolhia quem ia ser representante ali, né? Quem ia estar ali. Na verdade, o povo escolhia diretamente o que ia ser escolhido, né? Eles votavam as leis, né? E não escolhia alguém. Isso que eu falei é o que a gente faz hoje, é representativo. É indireta. A direta é o próprio povo vai lá e vota a lei que eles querem. Então, esse cara também então reorganizou os cidadãos, né? Em algumas unidades geográficas. Não era mais por parentesco. Então, como não era mais por parentesco, que era igual lá nos clãs, a aristocracia que era sustentável por isso começou a ruir. Então, essas reformas começou a mexer nos poderosos. Aí começou uma mudança. Porque os cidadãos agora não eram mais organizados ali dentro do território por parentescos. E aí começou a cair, ruir. Então, como que era escolhido, então, as posições no governo? Isso, tudo que eu estou falando são as reformas, teve várias reformas. Eu vou passar para vocês depois o escrito aqui, que tem mais detalhado, vocês vão entender mais bonitinho. Mas aí vocês vão entender que tiveram várias reformas, tentando melhorar ali para o povo, mas sempre a aristocracia ganhando. Até ter uma reforma que mudou os cidadãos geograficamente. Dividiu o cidadão, reorganizou eles em unidades geográficas, que não era mais por parentesco. Ou seja, desvencilhou a aristocracia, enfraqueceu a aristocracia, essa divisão do povo, dessa forma. Então, e também, esses caras, eles também estabeleceram o sorteio para escolher a posição do governo. Não era mais escolhido por riqueza, não era mais escolhido assim, por terra, e sim por sorteio. E aí a aristocracia começou a cair cada vez mais, ruim. Então, outra coisa que também foi feita foi a reestruturação da chamada Bulé, que era um conselho que tinha 500 pessoas, né, que faziam leis, conselho de legislativo, e propunha algumas outras leis para quem votava, que era a eclésia. A eclésia, então, ela votava as leis. Aqui, né? O que mais? Deixa eu ver. E aí chegou outro cara, esse nome aqui, que ele fez provavelmente um final ali, como é que eu posso dizer, que estremeceu mais ainda a aristocracia, que ele chama Efialtes. O que ele fez? Ele tirou o poder do conselho, dos velhos, lá dos anciãos, né? E transferiu esse poder para essa outra assembleia que eu acabei de falar, a Bulé, que era a assembleia do povo, que tinha 500 pessoas que faziam legislação. E para outras cortes. Então, acabou que o poder dos aristocratas ruiu, perderam o poder. Outra coisa que esses caras fizeram para mudar ali pro povo, eles perdoaram algumas dívidas, eles devolveram algumas propriedades que tinham sido confiscadas pelos aristocratas, eles proibiram a escravidão por dívida. Então, se você estava devendo, você não podia mais ser escravo para pagar a dívida. Eles fizeram uma reforma agrária e confiscaram as propriedades. Eles confiscaram as propriedades dos nobres. As grandes propriedades estavam lá paradas, tinha nada para fazer lá, era terra fértil e não tinha ninguém lá porque era de um nobre. Estava à toa lá para ele continuar sendo nobre. E promoveram essa reforma agrária, como eu disse. Eles também incentivaram muito o comércio e as artes, e fez um boom nas artes da Grécia. Isso que a gente vê muito da arte da Grécia Antiga é isso, esse boom que teve.
Então, com esse declínio então da aristocracia, como eu disse, dividiu em unidades, né? Como está escrito aí. E isso tudo que eu falei deu origem à democracia ateniense, que é a primeira forma de democracia que apareceu. A gente está numa democracia hoje em dia e a base estrutural dela vem dessa democracia. Lógico que não é a mesma, cada uma tem seu contexto histórico, né? Com certeza tem suas diferenças. A nossa está muito mais aprimorada, a gente teve muito tempo para aprimorar a nossa, mas ainda que estejamos num momento bem delicado, ainda temos a democracia. Por enquanto ainda temos a democracia. Então é isso aí, as mulheres, os estrangeiros e os escravos, eles não votavam, como vocês veem nos dados, ó, eles eram a maioria, tinha 360 mil de 400 mil habitantes. Ou seja, só 40 mil pessoas eram os cidadãos, considerados cidadãos, mesmo numa democracia como era da Grécia.